a gente veio aqui hoje trazer um estudo sobre religião e espiritualidade. Um momento a mais que nós tiramos para a gente caminhar em direção ao nosso crescimento espiritual. Para começar o nosso trabalho de hoje, é importante a gente ver os significados, em primeiro lugar, ver os significados de religião e de espiritualidade. Então, o dicionário online nos diz que religião é um substantivo feminino, que significa a crença de que existem forças superiores ou sobrenaturais, as quais não sabemos explicar, sendo essas responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas. É um comportamento moral e intelectual que é resultado dessa crença. E espiritualidade, o dicionário online nos diz que também é um substantivo feminino, que significa característica ou qualidade daquilo que é espiritual. A espiritualidade da alma, tudo aquilo que possa demonstrar ou ter algum fundamento religioso ou espiritual, ou seja, que possui ou revela elevação, transcendência e sublimidade. Dito isso, passamos para o seguinte: quais são então esses aspectos da religião? Vamos analisar um pouquinho a religião primeiro. Quais são os aspectos de religião? Religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa, que são muitas, né? Nós sabemos que são muitas. A gente consegue muitas vezes identificar a religião que uma pessoa professa pela vestimenta, pela fala da pessoa, pelo tipo de livros que elas leem, pelo tipo de lugares que elas frequentam. Muitas vezes é possível a gente saber que tipo de religião essa pessoa frequenta. Ao passo que na espiritualidade já é um pouquinho mais difícil, né? Então, quase todas as religiões, elas se amparam num conjunto de símbolos, de rituais, de dogmas, que são alvos de referência e também motivo de respeito. Essa religião, ela quer ser respeitada na sua fé através desse grupo de dogmas, de rituais aos quais ela pertence. Esses símbolos, normalmente, rituais, estão ligados a cerimônias, dos quais a comunidade de fiéis participa ativamente, né? As missas, as nossas vindas no centro, as pessoas que vão estudar a Cabala, que não é exatamente uma religião, mas também é um tipo de ensinamento filosófico. Em toda religião existem objetos ou ideias simbólicas que representam algo a ser reverenciado, admirado, respeitado. E nas comunidades mais tradicionais, a religião, então, ela torna-se uma base para um grande número de manifestações sociais. Muitas vezes um país inteiro, uma cidade inteira, ela é voltada para aquela religião onde a maioria dos seus moradores pertencem. Hoje, por exemplo, nós comemoramos o sábado de Aleluia, né? Como se diz nas religiões cristãs católicas, o domingo de Páscoa. Então, muitas desses simbolismos, eles foram criados por uma religião. A religião, ela foi criada pelo homem e para o homem. Inclusive, a gente vê na arte, na música, na literatura, manifestações religiosas. A gente vê, eu acho muito bonita a Marisa, que é da Bahia, né? As outros tipos de religiões que a gente tem mais lá para cima, candomblé, me falha mesmo. Umbanda, né? Que a gente também reconhece e estão muito presentes na literatura, estão presentes na história daquele lugar onde foi criado. Depois ela vai se espalhando e vai ganhando adeptos em outros lugares. Ela não fica só ali, mas ela cria raízes e cria aqueles rituais, aqueles dogmas naquele lugar onde ela surgiu. E ao redor do mundo, as pessoas que vão se identificando, elas vão participando. Elas se sentem atraídas, de alguma forma, energeticamente atraídas, e também pelas ideias, aos tipos de religiões. E elas vão buscando essas religiões. Hoje já são regulamentadas, já tem todo Exatamente. Esse é um dos... mais seitas.
como seitas, né? É um dos aspectos da religião, elas são organizadas. Elas possuem uma administração por trás disso, para que se crie esse hábito do ritual, que ela se torne conhecida, e que aqueles que se identificam possam buscar através disso, desse reconhecimento, elas se reconhecem. Então, a partir disso, nós tiramos uma perspectiva do tamanho, da influência que as religiões possuem na vida das pessoas, na vida dos seus fiéis. Por isso, então, nós temos que ter um cuidado quando a gente fala de religiões, da diversidade de religiões, porque muitas vezes pode parecer que nós estamos menosprezando a religião do outro e seguindo a nossa, porque isso muitas vezes acontece dentro das religiões. As pessoas acham que religião é a dela, por isso elas escolheram a religião A, B, C ou D, né? E é como se elas tivessem um Deus particular dentro dessa religião e as outras religiões, cada uma tivesse o seu Deus particular. Então, esse é um dos aspectos da religião. Religião, ela é para quem necessita que alguém lhes diga o que fazer. Muitas vezes ela ensina o quê? O temor a Deus. As religiões, elas precisam de uma autoridade. A pessoa que pratica uma religião, ela precisa de uma autoridade de fora que lhe diga o que fazer, que lhe coloque num determinado eixo, que lhe coloque num determinado caminho, que lhe mostre um caminho do que fazer. E aí ela se identifica com essa autoridade externa que lhe coloca um conjunto de regras, que coloca um conjunto de ética, de moral, para que ela possa viver bem dentro da sociedade. E ela oferta isso para esse fiel. E ela diz, olha, se você seguir por esse caminho, você vai obter isso, 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 isso. Então, a pessoa vai naquele caminho porque ela concorda e porque ela espera obter alguma coisa lá na frente. Mas ela ainda não sabe como fazer isso sozinho. Então, a religião, basicamente, ela obedece a uma autoridade externa. A religião não é... Mas no final a gente vai ver que é de onde saiu essa frase, né? A religião não é apenas uma. São centenas de religiões, desculpe. E a espiritualidade é apenas uma. É a mesma coisa que dizer que Deus é um só, que está presente na religião. Então, religião, para sintetizar, é coisa do homem, espiritualidade é coisa de Deus. Mas uma coisa, vai chegar um momento em que as duas se encontram. Então, a maioria das religiões do mundo, como a gente sabe, elas derivam de livros sagrados. Como, por exemplo, a Bíblia, né, que é o nosso livro sagrado dos cristãos, o Alcorão, que é a palavra literal de Alá, que foi compilado, né, e revelado ao profeta Maomé durante um período de mais de 20 anos, foram revelados e compilados, depois então foi criado o Alcorão. Os Vedas, que também é um conjunto de 4 obras literárias em idioma védico, que formam o livro sagrado dos hindus. Todas as religiões são baseadas em livros, só que cada livro desse é voltado para um tipo de filosofia um pouquinho diferente. E as pessoas que se identificam seguem, então, essas filosofias. A codificação espírita, que nós também conhecemos, né? Codificada por Kardec. Uma outra que também é das mais conhecidas, mas talvez não seja tanto para nós, que chama Guru Granth Sahib, é o Sikhismo. O Guru Granth Sahib é um livro também que criou o Sikhismo, que é uma religião nascida do sincretismo entre elementos do hinduísmo e do Islã. O Tanakh, do judaísmo, que é formado pela Torá, Nevim e Ketuvim, que são a origem do Antigo Testamento cristão. Então, algumas se baseiam no cristão, como essas aqui que a gente nem imaginava, né, que se baseia também no Testamento cristão. E um dos mais conhecidos, que acho que todo mundo já ouviu falar em Confúcio, né, Anacletos de Confúcio. São pensamentos, um conjunto de pensamentos que é atribuído ao pensador Confúcio, que também, durante muitos anos, analisando outras religiões, outros pensamentos e filosofias religiosas, ele sintetizou e criou, então, os Anacletos de Confúcio. Todas as religiões que a gente tem notícia no mundo, elas foram criadas baseadas em livros espíritos, livros cristãos. O próprio espiritismo também é baseado na Bíblia, com uma diferença que nós estudamos o nosso, me falha a memória agora, o nosso evangelho à luz do espiritismo.
de uma maneira diferente, mas de uma maneira um pouco parecida. As outras religiões utilizam-se de um mesmo livro, mas explicam cada um a sua maneira. Nós observamos, estudamos a luz do Espiritismo com coisas que para nós não consideramos como milagres. Nós explicamos os milagres de acordo com o estudo que foi feito à luz do Espiritismo. Então, esses aspectos da religião, ela nos coloca de uma maneira que nós estamos iniciando uma caminhada em direção a algum lugar. Quando a gente busca uma religião, a gente está buscando chegar em algum lugar. E às vezes a gente fica pipocando de uma religião para outra porque não se identifica, porque houve alguma coisa que não gosta. Então a gente, na verdade, está procurando alguma coisa que bata no nosso coração. É uma coisa de energia. Não é só aquilo que se diz, mas é aquilo que nós sentimos que faz casa no nosso coração, que faz sentido para nós. Os aspectos da espiritualidade. Quais são os aspectos da espiritualidade? Onde é que ela difere um pouquinho da religião? É uma propensão humana a buscar o significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Aqui, tangível é tudo aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Nós buscamos alguma coisa, quando nós estamos procurando espiritualidade, desenvolver espiritualidade, fugir do conceito, nós queremos sentir, nós queremos transcender aquilo que é tangível. A procura de um sentido de conexão com algo muito maior do que si próprio. Nós queremos nos conectar, nós sentimos, quando nós buscamos a espiritualidade, que existe algo maior. Maior do que nós, maior do que uma conceituação, maior do que aquela autoridade de fora que vem nos dizer o que fazer. Nós começamos a desenvolver alguma coisa dentro de nós que quer que a gente busque algo, que a gente vá adiante, que a gente busque alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente sabe que é para a nossa evolução e que é para o nosso bem. E este aspecto da espiritualidade ele é interessante porque ele pode ou não estar ligado a uma vivência religiosa. Em outras palavras, é possível que tenha alguém dentro de uma religião que seja espiritualista? Claro que é. Especialmente se essa religião fala da espiritualidade e principalmente na questão da reencarnação. Se a religião é reencarnacionista, é básico, é certo dizer que ela é espiritualista e que essa pessoa que está buscando é exatamente isso que ela busca. Agora, a religiosidade, a pessoa pode estar dentro da religiosidade em si, mas ela não está se desenvolvendo espiritualmente. Então aí tem um dos conceitos da diferenciação entre uma e outra. Eu posso estar dentro de uma religião, mas ligada com a espiritualidade, já buscando, já um pouco mais evoluída. Ou eu posso ainda estar dando os primeiros passos e eu só faço aquilo que a autoridade externa me fala, porque eu ainda não estou naquele momento de buscar dentro de mim, mas o que é bom para mim. Porque os códigos morais, os dogmas e os rituais, eles podem todos ser bons naquele momento em que eu ainda preciso. Mas no momento em que eu tiver aquele estalo de que eu preciso de algo mais, eu vou ainda dentro de uma religião estar buscando espiritualidade. Então, quem está dentro da espiritualidade, no caminho da espiritualidade, pode estar vivendo uma experiência religiosa, pode começar lá dentro da religião, porque esse é o objetivo. Dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro da... Não me vem na cabeça. Da sinagoga, exato. Era essa a palavra que eu queria dizer. Hoje a cabeça não está funcionando muito bem. Mas, enfim, a espiritualidade, então, ela é além, ela é compreendida como uma dimensão humana, uma dimensão constitutiva. E tudo que é uma dimensão fica mais difícil da gente explicar. Então, quando a gente começa no nosso caminho, a gente quer perguntas e respostas que nos levem a um lugar certo, definido. Depois é que a gente estiver sentada nesse lugar, a gente estiver tranquila e confortável, a gente vai querer buscar algo mais. E ela é caracterizada pela intimidade do ser humano com algo maior. É como o que é a nossa antena? Todos nós nascemos com uma antena de Wi-Fi, né? A nossa glândula pineal. Quando a nossa antena começa a dar sinais, a gente começa a buscar alguma coisa fora. Porque também
veja que interessante, quando a gente está buscando espiritualidade, a gente também está saindo e buscando fora. Até o momento que a gente compreende que ela está aqui dentro e a gente volta novamente. Então, a religião e espiritualidade, apesar de ser coisas diferentes, elas caminham paralelamente, lado a lado. As duas fazem com que a gente, em determinado ponto, busque fora o que está dentro. Mesmo a espiritualidade faz com que a gente vá buscar lá fora, porque o que a nossa antena capta aqui? Ela capta sinais, ela capta intuição, nós podemos chamar como a gente quiser. Nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual. Alguns de nós, inclusive, reconhecem ou pensam reconhecer, até pela energia, algum ente querido que já partiu, que nós consideramos que está ao nosso lado para nos ajudar, para nos intuir, para nos levar para frente dentro dessa busca espiritual. Como que querendo provar para nós que fora desse nosso corpo físico, dessa dimensão totalmente material, existe um algo mais. Então, o que acontece? Dentro desses aspectos, né? A espiritualidade, ela é para quem presta atenção na voz interior, para quem começa a despertar o que vem de dentro de nós. Quando a gente começa a ouvir e a se perguntar se aquilo que nós estamos ouvindo realmente é o certo. Se aquilo que nós estamos ouvindo faz sentido para nós. Mais do que ser certo ou não, como é uma questão de vibração e de energia, nós nos perguntamos, nós começamos a ouvir a nossa voz interior, e essa voz interior às vezes nos manda para um caminho diferente daquele que a gente está. E aí a gente começa a prestar atenção. Desde aquelas coisas simples, quando ao sair de casa, a gente vai dobrar para um lado numa esquina e decide dobrar para o outro, e muitas vezes tinha um acidente ou aconteceu algum evento, uma tragédia, alguma coisa assim, da qual nós nos livramos, e depois a gente para e pensa, uau, mas naquele momento eu estava acostumada todo dia por aquele caminho e não sei por que no último minuto alguma coisa me fez mudar. Esse algo, alguma coisa, a gente começa a pensar, mas o que foi esse algo? Por que me fez mudar? Que intuição? Parece que eu ouvi uma voz que me disse, vira para o outro lado, ou não vai por aqui. Ou quando nós estamos procurando alguma coisa até dentro de um supermercado, e nós procuramos e não achamos, mas parece que alguma coisa cutuca a gente lá dentro e fala para tu ir para lá, para aquele lado. E aí a gente vai para aquele lado e acha o que queria. Quanto mais a gente se conecta com essa voz interior, mais a gente se liga com a dimensão superior, mais nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Mas e qual é basicamente então a diferença entre religião e espiritualidade? Se uma está para a outra, se elas são paralelas. Qual que é essa diferença? Existe diferença entre uma e outra? Por mais que a gente tente achar que elas são a mesma coisa, que uma leva a outra e é tudo a mesma coisa, porque tudo faz parte de um grande contexto que tem a ver com a nossa busca espiritual, com a nossa religião, com uma filosofia de vida, tem diferenças? Tem várias diferenças. As diferenças básicas que a gente vê é que a religião, por exemplo, nós podemos dizer que a religião, ela é um caminho. Uma religião é um caminho. Cada religião é um caminho diferente. E um caminho sempre leva a algum lugar. A espiritualidade, por sua vez, ela é a chegada, ela é o topo, ela é o objetivo. Uma vai ser usada para chegar até a outra. A religião está destinada a um grupo. Por que a religião é destinada a um grupo? Aquele grupo de pessoas que está no começo da sua caminhada, que se identifica com os rituais, que se identifica com o que é dito, que se identifica com a energia vibratória do ambiente e do grupo. Então, aquelas pessoas que pensam daquela mesma maneira e se identificam, elas vão procurar aquela religião. Então, ela é para um grupo. A coisa é feita em grupo, nós vamos ouvir aquela voz, aquela autoridade externa que nos fala e nós vamos seguir adiante de acordo com o que está sendo dito para nós. Nós vamos ouvir e vamos seguir. A espiritualidade, por outro lado, é uma jornada pessoal e particular. Nenhum de nós que esteja buscando espiritualidade vai seguir pelo mesmo caminho, vai ter as mesmas experiências. Um exemplo básico, dentro do catolicismo existe muitas pessoas já fizeram, já tem até livros sobre isso, Caminho de Santiago de Compostela.
que muitas pessoas já fizeram, e eu conheço algumas que têm o sonho de... estão juntando dinheiro para fazer esse caminho. Porque na cabeça dessas pessoas, elas querem viver uma experiência espiritual, e este é um caminho. Mesmo quem não tem religião, quem não é católico, muitas pessoas foram vivenciar isso. Porque essa caminhada de aproximadamente 800 quilômetros, em torno de 30 e poucos dias caminhando, é uma caminhada que pode ser feita em grupo e pode ser feita individual. No final dessa caminhada, cada um desses indivíduos, em grupo ou individual, vai ter encontrado e modificado alguma coisa dentro de si, vai ter conseguido encontrar o que buscava ou não. Mas uma coisa é certa, cada um vai transcender, vai sofrer uma transformação e não vai ser igual a do outro que foi junto. Vai o esposo e a esposa, mas a experiência dele, os pensamentos dele, a espiritualidade dele vão ser diferentes da dela. Eles passaram pelo mesmo caminho ao mesmo tempo e vão chegar no mesmo lugar, que é na igreja de Santiago de Compostela, na Espanha. E quando chegarem lá, cada um vai ter sofrido uma transformação diferente. Então, espiritualidade é uma jornada totalmente pessoal, que pode, aqui a gente vê, pode ser feita dentro da religião, pode, porque esse é um caminho que era feito antigamente mais precisamente por católicos. Porque católicos acreditam em santos, né? Mas hoje não, hoje é feito, é como se fosse uma possibilidade, uma abertura de um caminho espiritual, independente da pessoa ser ou não, ela é aceita, ela quer fazer o caminho, ela faz. Se ela quiser no final chegar na igreja e participar da missa, ela participa, senão ela já participou da sua experiência, da sua jornada pessoal. A religião é um código de conduta. Vai ser dito pra gente, olha, as regras são essas, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assado, você não pode fazer isso, você deve guardar o sábado ou o domingo, ou não fazer isso, ou fazer aquilo, ou você tem que agir conforme esse código, esse grupo de conduta. Já a espiritualidade, ela tem alguns elementos comuns que estão presentes na religiosidade. O amor, a compaixão, eles vão estar presentes em todas elas. E mesmo as pessoas que, por exemplo, se dizem não acreditar em Deus, que são ateus, ainda eles podem também estar vivendo a sua espiritualidade. Porque a questão de dizer que é ateu e que não acredita em Deus, quando a gente fala em Deus, muitas vezes nas pessoas mais ou menos da minha faixa etária e que foram criadas dentro da religião católica, a gente era desde criança instruído que o Papai do Céu castiga, não teima, não faz isso, não faz aquilo. E essas coisas ficam na cabeça da gente. A gente é adulto e pensa como Deus, como aquele velhinho de barba branca sentadinho na nuvem, né, que vai castigar a gente se a gente fizer alguma coisa errada. E hoje a gente sabe que não é isso. Dentro do próprio espiritismo, que também é ainda uma religião, mas também uma ciência e uma filosofia, nós somos instruídos de quê? Nós já não perguntamos mais, mas quem é Deus? A gente já se pergunta, o que é Deus? Nós sabemos que é uma energia criativa, altamente inteligente, mas nós já não vemos mais Deus como uma pessoa. Então, quando muitas vezes as pessoas chocam ao dizer que é ateu, não é que ele está dizendo que ele não acredita que algo exista, que uma criação, que uma força energética muito grande, que uma inteligência exista. Ele quer dizer que aquele Deus antropomórfico não existe para ele. E isso também não existe para nós, porque nós sabemos que Deus é muito mais do que isso. Então, apesar dela ter elementos comuns, ela ainda tem esse diferencial. A religião é um conjunto de crenças e rituais. A espiritualidade é um estado que vai além dos sentidos. Não há necessidade de frequentar lugares, não há necessidade de ouvir o outro, mas pode ouvir o outro? Claro que pode. Como é que nós crescemos? Nós não somos uma ilha, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós crescemos quando nós estamos em contato com outras pessoas, nós crescemos no seio da família, nós crescemos no nosso trabalho, nós crescemos no nosso grupo espiritual, na nossa igreja, na nossa filosofia. Nós crescemos sempre, porque nós temos essa interação, essa troca com outras pessoas. Então, dentro da espiritualidade, é um estado que vai além do sentido, eu posso fazer isso sozinho, porque a jornada é pessoal, mas eu também posso fazer isso dentro de um grupo, praticando yoga, praticando meditação, sem dizer uma palavra para o meu colega que está do meu lado, porque é a minha experiência pessoal, mas eu escolho estar naquele grupo.
Eu posso fazer isso aqui dentro do centro espírita. Eu estou tendo a minha experiência pessoal. Eu estou transcendendo, diferente de cada um daqueles irmãos que está aqui. Mas dentro do grupo é possível crescer. A religião, ela é, como nós falamos ali com a ajuda da Marisa no início, uma instituição e uma organização. Todas as religiões hoje, elas não são mais consideradas como seitas, né, Marisa? Elas estão hoje, são consideradas hoje como organizações, instituições. O que isso quer dizer? Que está lá, provavelmente, em algum papel escrito, quando ela foi reconhecida perante, acredito que um fórum, alguma coisa assim, onde é feita, onde a organização é legitimizada, né, legalizada, ela está escrito ali o que ela é, se ela é organização religiosa, o que ela busca, qual é o objetivo dela. Então, todas essas coisas estão ali. E fora dali, muitas vezes, existe um livrinho, às vezes, dentro de algumas religiões, que coloca um código de ética, né? O que a pessoa tem que fazer, o que ela não tem. Outras vezes não tem. Outras vezes é o preletor, a pessoa que está ali em cima no púlpito, que fala: olha, nós não devemos fazer isso, nós não devemos fazer aquilo outro, porque dentro da nossa religião não é permitido isso, a gente não faz aquilo. Então, ela é totalmente institucionalizada e organizada, ao passo que a espiritualidade não tem nada de institucionalizado e nada de organizado, é absolutamente, completamente transcendente e pessoal. A religião, ela é um modo de vida. Muitas vezes as famílias, para quem participa de religiões, são as pessoas que estão dentro da religião, porque ela não comunga, às vezes, da mesma ideia com a própria família. Então, ela busca na religião essa convivência, esse crescimento, ele está junto com outras pessoas. Numa metáfora, a religião é pão e a espiritualidade é vinho. Uma está para a outra. O sólido, que é aquele não dimensional, modelado, que alimenta, e o líquido, que é modelável, que eleva a imanência e a transcendência. Uma confusão entre viver de determinado modo ou explorar outros modos possíveis, aceitar uma estruturação, investigar ampliações da própria estrutura. Confusão de viver de determinado modo, por quê? Porque muitas vezes a gente está dentro de uma religião e não concorda com algumas coisas que estão ali dentro. Completamente normal. Porque a gente quer fazer o que a gente gosta de fazer. No momento que a religião diz que isso aqui não é permitido dentro da nossa religião, que a gente não vê com bons olhos, que nós não gostaríamos que você fizesse isso, aquela religião, às vezes, ela passa a não servir mais pra gente. Porque a gente discorda. E aí a gente começa a pipocar. Muitas vezes a gente vai para outra religião. Isso é ruim? Eu não vejo como ruim, eu vejo como uma experiência. Até aqui serviu. Aqui não serve mais, então vamos buscar uma outra coisa. Isso significa que a gente está buscando. Se a gente ficar uma vida inteira dentro daquela religião, também não tem nada de errado, mas significa que nós não transcendemos. Que a gente continua dentro daquele momento em que a gente aceita aquela estruturação e não busca outras coisas. E a espiritualidade, ela nos instiga a buscar, a investigar, a ampliar o nosso conhecimento de consciência, de religiosidade, da própria espiritualidade em si. Numa imagem, seria mais ou menos isso aqui. Religião nos coloca dentro de certas limitações, ao passo que a espiritualidade, ela não tem uma abrangência tão pequena. A abrangência dela é muito maior, a gente não tem noção do quanto. Mas ela nos faz transcender, nos faz sair daquele espaço que nós estávamos dentro e nos instiga, nos faz querer buscar algo mais. E isso é tão bom porque isso nos faz ir para frente, é isso que faz a gente crescer. Por isso que muitas de nós permanecemos dentro do espiritismo, porque o espiritismo, ele é progressista. Tem quanta coisa tem que a ciência hoje vem de alguns tempos para cá comprovando, que estavam lá nos livros de 100 anos que nem sabia. Eu gosto de pegar a questão do DNA, né? Que é uma coisa bem mais recente, que se descobriu que nós temos um código genético, um DNA. Se descobriu parte dele. Porque tem uma parte que a gente não sabe nada dele também. Então, é progressista. Daqui a pouco vão surgir, nós provavelmente não vamos estar mais aqui, vai ter outros médiums, outras pessoas que vão trazer outras comunicações, e essas vão sendo comprovadas
e acompanhadas à luz da ciência. A religião limita um pouco a compreensão da espiritualidade, porque a espiritualidade é mais abrangente, ela não tem uma resposta certa para tudo. Ela não tem um código de conduta, ela não tem um dogma, ela é individual. O que serviu para mim pode não servir para Marisa. E aí ela não vai se identificar. E tá normal, tá certo, é exatamente isso que acontece. Só que o que acontece quando nós somos tirados da nossa zona de conforto? Quando a gente começa a buscar religião, espiritualidade, ou uma ou outra, a gente quer a resposta com a pergunta. E se a resposta caiu bem no nosso entendimento e nos deixou contentes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar confortáveis no nosso sofazinho, na nossa zona de conforto. É preciso que a gente esteja desconfortável, que a gente não aceite aquilo que está sendo dito, para que a gente possa sair dali e buscar mais, para que a gente possa ler mais, pesquisar mais, procurar mais. Quando nós nos identificamos com um símbolo de uma religião, por exemplo, significa que ali é o nosso momento, é ali que a gente tem que estar. Não tem nada de errado. Mas se mais adiante a gente mudar de ideia, a gente pode simplesmente buscar mais, porque espiritualidade é um modo de pensar, e só não muda quem não pensa. Proust nos disse que o que reúne e atrai as pessoas não é a semelhança ou identidade de opiniões, senão a identidade de espírito, a mesma espiritualidade ou a maneira de ser e entender a vida. Que ele quis dizer aqui, por exemplo, por mais que as pessoas procurem religiões porque se identificam com o que está sendo dito lá, o que está sendo dito é uma manifestação, é um dos tipos de manifestação da energia da pessoa. Na verdade, o que nos faz ficar é a energia vibratória daquele local. Depois é que nós vamos ouvindo o que eles têm para dizer e vamos gostando e vai calando no nosso coração. Então, o que ele está fazendo aqui? O que ele está falando que é a vibração antes de qualquer coisa. Quando nós estamos naquele nível vibratório, nos identificamos, nós vamos nos identificar também com a semelhança de opiniões. E aí nós vamos querer ficar naquele lugar porque estamos confortáveis. Não é isso que a gente está sempre buscando? Estar confortável? Então, se a gente está confortável, está tudo certinho, tudo bonitinho. A gente vai lá, professa a nossa religião, tá gostoso, a gente gostou daquilo que ouviu. E aí, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente chega em casa e pensa assim, nossa, eu não gostei daquilo, estou insatisfeito. Às vezes a gente vai conversar com outra pessoa, a pessoa fala, mas não tem nada de errado nisso. É discordar. Muitas vezes a gente tem que discordar, a gente não tem que concordar com absolutamente tudo que a gente entende. Se a gente for estudar os nossos ícones espirituais, eles próprios costumam dizer isso. Se você não concorda com alguma coisa, vai pesquisar, vai ler, vai buscar, porque às vezes é só a maneira como aquilo cai que a gente não entende. A gente tem uma língua tão rica, a língua portuguesa, que a gente pode colocar uma coisa de maneiras tão diferentes, que a gente ouve a mesma coisa de uma pessoa e discorda, e ouve de uma maneira diferente de uma outra, que simplesmente cai como uma luva. E a gente passa então a entender aquilo ali, volta para a nossa zona de conforto de novo. Quando nós estamos desconfortáveis é quando nós buscamos alguma coisa diferente. Então a religião, aqui as diferenças, seria como dizer que religião é uma garrafa com rótulo. E a espiritualidade é aquilo que está dentro dessa garrafa. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo. Quantas vezes a gente não ouviu dizer assim, ó, que a gente está mais preocupado com o mensageiro do que com a mensagem? A gente realmente prega aquilo que Jesus nos trouxe? Aquilo que ele deixou para nós, nessa escola da vida, aquilo que ele deixou como lições e que não são tantas? Nós estamos nos respeitando o outro, a limitação do outro, estamos nos perdoando o outro, praticando o amor com o outro, ou nós estamos criticando o tempo todo a nós e ao outro, nós não nos perdoamos e também não perdoamos o outro, e continuamos carregando a nossa brasa para tirar no outro, mas está queimando a nossa mão. Então, muitas vezes a gente está preocupado com os rótulos. Existem pessoas que gostam de fazer parte dessa ou daquela religião porque ela tem status, porque ela nos dá status. Esse é o rótulo. Mas realmente, a gente tem que se perguntar, os outros não importam para nós, mas nós, quando nós vamos buscar a nossa espiritualidade, nós estamos praticando realmente aquilo que é ensinado dentro daquela casa que nós vamos buscar, esse nosso entendimento? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer.
Mas então onde é que religião e espiritualidade se encontram? Se tem tantas diferenças assim entre uma e outra? Basicamente, nós podemos dizer que elas se encontram porque todas levam ao mesmo caminho. O que a gente quer dizer com isso? Um exemplo. Espiritualidade, né? Nós nos perguntamos, né? Onde que eu encontro significado? Onde é que está o significado na minha vida, né? Como é que eu me sinto conectado? Como é que eu devo viver? Porque eu tenho que fazer isso para mim em primeiro lugar. A religião pergunta o que é verdadeiro, o que é falso. Já é uma coisa mais, num nível um pouco mais vibratório, mais abaixo. A gente quer saber, a gente ainda está no momento e no nível de saber o que é certo e o que é errado. Por isso que nós, nesse momento, precisamos da autoridade externa que nos diga o que é certo e errado. Por isso, nós estamos no momento que nós ainda não sabemos o que é certo e o que é errado, nós precisamos saber o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Qual é o ritual que eu devo seguir? Se a minha religião diz que eu devo seguir, eu vou seguir então, porque é isso que eu estou procurando buscar. Mas no meio de tudo isso, nós temos o quê? Uma crença, nós temos um conforto, nós temos uma ética e muitas vezes o temor de errar. Tanto em quem busca a espiritualidade, quanto em quem busca a religiosidade, muitas vezes nós temos o mesmo temor. Mas não tem nada de errado, porque é uma busca que nós estamos fazendo. Se nós não nos fizermos essas perguntas, não tivermos esse temor, nós vamos ficar de novo na zona de conforto. Vamos fazer uma analogia simples aqui do ônibus, né? Nós queremos viajar. E aí a gente compra um bilhete, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, para poder comprar o bilhete da passagem. Então a gente vai lá no guichê e compra, eu quero ir para tal lugar. Mas aí o ônibus para no caminho, uns ônibus são diretos, outros param em algum lugar, a gente desce para fazer um lanche, alguns a gente larga aquele ônibus e pega outro para seguir até o nosso caminho. Mas no final das contas, existem vários caminhos e vários ônibus vindo de diversos lugares que vão chegar a um lugar comum. Então a religião, ela nos serve para isso. Ela nos serve para chegar onde nós queremos. Ela é o ônibus. E a rodoviária lá é a espiritualidade. Mas lá também saem ônibus para outros lugares. Então, espiritualidade também, a gente não sai daqui e vai direto. A gente vai subindo degraus. Nós vamos subindo aos poucos, nós vamos estudando aos poucos. Religião é um caminho e a espiritualidade é a chegada. Bom, tem vários destinos, cada um vai para um lado. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Tem nada de errado, nós vamos todos para o mesmo caminho. Joana de Ângeles nos disse o seguinte: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, todas são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Então, em cada um de nós, no lugar em que se encontra hoje, na religião que se encontra hoje, na filosofia que se encontra hoje, ou na não religião onde se encontra, está exatamente onde deveria estar. Porque nós somos livres, nós somos dotados, nós somos abençoados e agraciados com o livre-arbítrio, a qualquer momento nós podemos buscar. E a busca, muitas vezes, nos leva por vários caminhos, uns tortuosos, outros nem tanto. A religião, muitas vezes, ela é imposta desde a infância. A gente é criada numa religião e é aquilo que a gente aprendeu a viver. E quantas vezes a gente não vê a pessoa já adulta mudando de religião? Porque aquilo ali não condiz com a energia dela. Então ela sai do seu seio familiar, da sua religião, e vai procurar outra que faça sentido para ela. E muitas vezes os pais querem que ela continue ali daquele jeitinho, ouvindo e se perguntam, mas o que é que nós fizemos de errado? Que fulaninho ou fulaninha não quer mais participar, né, da nossa igreja, da nossa religião. Os pais, talvez o que eles tenham feito não é exatamente um erro, eles estão no nível vibratório deles, e aí o filho ou a filha quer ir adiante. Então, muitas vezes aquilo ali não serve mais para ele. E ele começa a buscar o seu caminho pessoal. Começa a desenvolver o seu caminho pessoal. Ele está espiritualizando-se. Então, não tem nada de errado com relação a isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde é que tá? Aqui. A ideia é que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentos do espiritismo e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra, pois pouco importará qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Isso está lá no livro No Invisível, capítulo 11,
aplicação moral e frutos do Espiritismo. E tá também nos princípios fundamentais do Espiritismo, né? Quais são? A existência de Deus é o primeiro deles, a imortalidade da alma, o segundo, evolução do espírito através da reencarnação, o terceiro, e a comunicação com espíritos desencarnados. E a ser perguntado, né, Kardec, ao ser perguntado se o Espiritismo era a religião do futuro, ele diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque o Espiritismo congrega o quê? Religião, filosofia e ciência. Quando for mais necessária a religião, vamos pela religião. Quando a religião já for substituída mais pela filosofia, vamos pela filosofia. E vai chegar um momento em que a ciência, com tudo isso, permeados pelo amor do Cristo também. Nós já não precisamos dentro do Espiritismo de dogmas. A pessoa que vem aqui em cima não precisa ser como um padre que tem que ser homem e tem que praticar o celibato. Não, as pessoas que vêm aqui são pessoas comuns, que vivem no dia a dia, que estão em busca da sua espiritualidade, que estão estudando para isso. Tanto quanto aquele que está sentado ali, não tem diferença nenhuma. A gente só está aqui dividindo as nossas experiências com o intuito de ajudar os outros. Eu gostaria de ler rapidinho aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente já está encerrando aqui. Deixa eu só voltar, vou colocar uma aqui à frente. Pierre Teilhard de Chardin. Alguém já ouviu falar? Não? Então vamos voltar aqui que eu só vou ler rapidinho. Acho que dá tempo, Marisa? Tá terminando? Dá tempo? O que ele disse, isso, século XVIII. Ele disse assim, ele é um padre jesuíta, tá? A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta, a espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus, a espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade, você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso, aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade liberta nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. E a frase máxima deles, que eu acho que com certeza esta vocês conhecem. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Praticamente essas palavras de um padre resumem essas diferenças
mas ele próprio, dentro da sua religião, entendendo que tudo está no seu devido lugar, que tudo tem o porquê. Quanto mais a gente for pesquisar e for estudar, mais a gente vai seguir adiante. Porque a espiritualidade está para a religião, assim como a justiça está para a lei. A lei foi criada para quê? Para que a lei foi criada para que se faça justiça. E a religião foi criada para... A lei foi criada para que se haja justiça. E a religião foi criada para que se chegue à espiritualidade. Para que a gente consiga chegar lá. Então ela é mais do que tudo, ela é um caminho. Não existe absolutamente nada de errado com esse caminho. Tanto que ela é vista em outras religiões do mesmo jeito. Então a religião do futuro ela será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando dogmas e a própria teologia em si. As experiências particulares de cada um. Só para ficar claro aqui, esse padre Pierre Chardin, ele também era paleontólogo e filósofo. Ele era um padre jesuíta, que ele tentava unir as crenças e as duas, né? Espiritualidade e religiosidade. Ele criou um livro que chama Fenômeno Humano, onde ele colocou essa leitura que eu fiz aqui agora. Fazendo um parâmetro entre uma coisa e outra, ele colocou essa pérola, né? Que não somos seres humanos passando por experiência espiritual, mas sim seres espirituais passando por uma experiência humana. Então era esse o nosso recadinho para hoje. Espero que tenha ficado alguma coisa de bom para todos nós aqui.